Olá, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje, essa leitura que iremos fazer com singelas reflexões de uma mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. É sempre muito importante a lembrança do autor espiritual, para que dentro dos nossos corações possamos agradecer a esse Espírito, lembrando sempre a Deus os nossos desejos, que Ele seja cada vez mais abençoado nessa tarefa de orientação, de esclarecimento, um Espírito que nos traz material para colocarmos em observação a nossa maneira de viver. Cada lição, uma situação que inicialmente nos parece abstrata, aquela lição, e ele traduz com eficiência, de uma forma objetiva e clara, inúmeros pontos que precisamos trabalhar dentro de nós. Por isso, sempre o nosso agradecimento ao médium e ao Espírito. E que pedindo a Deus sempre que nos abençoe nesses momentos de estudo, para que tenhamos o discernimento necessário para observar essas lições dentro da nossa própria vida. A mensagem que iremos ler no dia de hoje é a mensagem número 30 do livro, em que tem o título A Esmola Maior. E Emmanuel nos traz de início a carta de João, a primeira, capítulo 4, versículo 7, em que ele nos disse: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro. Na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. No homem reto que desculpa as defecções da esposa enganada sem cobrar-lhe tributos de aflição. Nos filhos laboriosos e afáveis que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço, que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade, para que o estímulo ao bem seja o clima de quantos lhes comungam a experiência. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública, é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia, ainda mesmo inarticulada, e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muitas vezes sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa, que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênçãos o ânimo dos amigos, a esmola do nosso dever cumprido. Porquanto
no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, uma vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Que mensagem linda, né? Qual é a esmola maior? Qual é a caridade maior que o dinheiro não consegue realizar? Sem dúvida nenhuma, nós vamos lembrar da caridade, da esmola, de uma forma material. É um dinheiro que se dá para uma pessoa que está na rua ou que nos pede por uma necessidade de compra de alimento, de remédio. São as ajudas coletivas que nos colocamos como solidários em campanhas, campanha do cobertor, campanha do material escolar, campanha de materiais básicos para os presídios, enfim, a forma que podemos ajudar o outro. É um prato de comida, isso é a parte material. Mas Emmanuel aqui vem falar de uma outra caridade, aquela que não entra o dinheiro. Porque algumas pessoas podem falar assim: como eu vou fazer caridade se eu mesmo estou precisando da caridade alheia? Como eu posso ajudar aquele que está na rua se eu mesmo estou dependendo da ajuda de outras pessoas? Então Emmanuel nos coloca aqui que nós está falando de uma outra caridade. Essa que não entra a questão financeira. Que caridade é essa? É a caridade de servir ao outro, de servir ao local, de cumprir o nosso dever como filho de Deus. Repare que é o nosso dever, mas quando cumprimos o dever que nos compete a cada um, como filho de Deus, dentro do mundo, nós estamos agindo de forma caridosa, porque nós estamos agindo de acordo com a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É a lei de amor. Então essa é a caridade. Caridade, amor ao outro. Então ele vai nos dar exemplo aqui. Como é que essa caridade, né, surge no lar. Então ele vai dar o exemplo da mulher dentro da casa, do homem, dos filhos, cada um de nós. A caridade saber calar, para que aquele ambiente não venha, né, a ser corrompido. Então é a caridade do respeito pela nossa casa. Que tipo de vocabulário nós estamos usando dentro de casa? Se a nossa palavra é ação, se a nossa palavra tem vida, que tipo de palavreado nós temos usado dentro do nosso lar? Que tipo de emoções e entendimento estamos compartilhando com aqueles que dividem a casa com a gente? Será que nós, muitas vezes, passamos por situações e que dizemos perdoar e desculpar, mas que lá no fundo ninguém perdoou nem desculpou? E todo dia no café da manhã a gente oferece aquela taça de cobrança e de aflição para o outro? Não, eu perdoei, né? Eu esqueci o que o outro fez comigo, mas todo dia eu vou lá e mostro para o outro quanto que eu sou uma pessoa legal. Isso aí é uma aflição, né? É uma falta de caridade. Então nós vamos vendo aqui os filhos, né, com os pais, quando eles conseguem ter a maturidade de reconhecer o carinho da casa, dos seus genitores, e retribui com afabilidades, com gentilezas, com o próprio carinho mesmo, né, que é o principal, porque às vezes o filho quer ajudar o pai e a mãe pensando que é da forma financeira, esquecidos que eles têm saudades, esquecido que eles sempre têm vontade de estar junto, de receber um sorriso, de receber um telefonema. Não é assim? É caridade? É.
É sim, tirar daquele tempo corrido, daquela agenda lotada, um momento para oferecer aos pais um pouquinho de carinho. Como fica feliz, né? A gente sabe que os pais ficam muito felizes com isso. Então, a gente percebe aqui que são movimentos bem simples em que podemos mudar naquele dia a estrutura emocional do outro, dando alegria, dando contentamento. E lá no ambiente do trabalho da gente, aquele esquecimento, né, entre aquelas ofensas que ocorrem ali entre os que dirigem e os que obedecem. De vez em quando tem os problemas entre os colegas de serviço ou com o chefe, mas é aquele esquecimento para que aquele ambiente volte a se pacificar, volte a se harmonizar. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu faço tudo para harmonizar aquele ambiente, mas vira e mexe, é fulano que desarmoniza. Então imagina se a gente não buscasse ali harmonizar, como é que aquilo ali está? Já está muito pior, não é? Então a gente começa a lembrar de ofertar ali para o bem comum um clima melhor. Ele vai falar aqui do campo social. Campo social, nós vivemos muitas vezes, né, nessa sociedade, hoje em dia até uma sociedade que a gente fala virtual, pelas redes sociais. E repare o que é fazer a caridade ali. O que seria? Não seria a gente se abster de ter determinados pensamentos com o outro? Porque às vezes a gente lê umas coisas e a gente vê quem foi o que escreveu, né? Quem é ali o autor daquela linha, a gente vai falar, nossa, caramba! E a gente tem que segurar. Porque não precisa de plateia, o mal não precisa de palco nem plateia. Ele tem que se extinguir por si mesmo. Então somos nós, quando não alimentamos aquilo que é indigno, que é desrespeitoso, em que o outro naquele momento está se colocando daquela maneira que nos causa, até no início, a gente causa espanto. Depois a gente lembra, por que eu estou espantado? O outro é que nem eu, é um ser humano, está ali equivocado, daqui a pouco ele vai entender o que ele está fazendo. Qual a desculpa para o outro fazer aquilo ali naquele momento? Porque ele está passando por uma dificuldade? Todos nós passamos. Porque é uma dificuldade política do país? Sempre vivenciamos. Qual é a desculpa que a gente vai utilizar a cada vez para nos explicar momentos de insânia? Momentos de loucura mesmo. Porque a gente fala, isso é coisa de perturbação. Que está buscando nos atingir nas nossas amizades, nos nossos equilíbrios, nas nossas famílias. E não podemos dar campo para isso. Então é quando nós desistimos de fazer determinadas perguntas ali para o outro. Porque nós sabemos as perguntas que vão incomodar, mas nós já desistimos, porque passamos a respeitar. Então nós vamos ali participar desse campo social, nos nossos grupos sociais, sejam virtuais, sejam reais, através da gentileza, através da afabilidade, não é assim? Uns gestos de um pouquinho mais de compreensão. Então é assim que a gente demonstra caridade, se calando. E na via pública, né? Olha, a gente quando está num local público e se abaixa para pegar o lixo que o outro jogou por falta de educação ainda, e a gente recolhe o lixo do outro, já é uma gentileza com o público. Quando a gente sabe utilizar os bens públicos, entendendo que ele é coletivo,
que o cuidado cabe a todos nós quando caminhamos e saudamos-nos uns aos outros. Repare que às vezes nós estudamos tanto, oramos tanto, pedimos tanta sabedoria a Deus, e às vezes nos encontramos na via pública ou num elevador e abaixamos a cabeça para não cumprimentar o outro. Como pode ser isso? Não é o que acontece? Ou finge que não viu o outro na rua. Então nós temos que estar atentos para não cairmos nessas situações, porque não somos melhores do que o outro. Como Paulo falou, né? Aquele que está em pé, olha e não caia, para daqui a pouco não estar fazendo o mesmo. Então vamos lembrar que muitas vezes o outro não está nos olhando, ou aquele trabalhador não está nos percebendo, mas a gente passa por ele de uma forma sem articulação na voz, mas a gente deseja para ele que ele tenha um bom dia de trabalho, né? Um bom dia de envolvimento, de paz, que ele consiga, né, estar numa situação com as boas vibrações para poder tomar as suas decisões. Então nós vamos colocando ali na vida, olhando aqueles que estão no nosso caminho, nós vamos observar que tem uns deitados, outros estão em pé caminhando apressado, o outro está largado ali no meio de um canto de uma parede, o outro está com aquela cara de abandonado. E nós vamos oferecer aquilo que já temos de bom. Nós vamos permitir que o outro possa compartilhar do nosso banquete. Que banquete é esse? O banquete de entendimento. Então a gente mentalmente pede a Deus, pede a Jesus, pede aos trabalhadores daquele local, daquela rua, daquele trecho, para que cuidem daquela criatura, para que tirem ela daquela situação que no momento ela está passando, que ela consiga ali aceitar ajuda, porque a ajuda às vezes chega e a criatura está tão entorpecida, está tão ainda presa numa escuridão que não aceita ajuda. Que ela consiga aceitar aquela ajuda, que ela consiga aceitar a mão que oferece para ela caminhar. Então nós vamos assim desenvolvendo esse tipo de caridade. Então a gente vai lembrar, né, que a caridade, a esmola que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa. A pacificar o ambiente. E a gente lembra dessa passagem, desse cuidado de pacificar o ambiente, de se calar para que o ambiente se mantenha, né, em harmonia. Quantas vezes a gente faz aquilo em casa? Muitas vezes as criaturas saem para fazer uma comemoração familiar, um aniversário, ou uma festa até, que é a festa natalina, e ali se reúnem para lavar roupa suja, para dirimir questões completamente fora do momento. Então é aquela hora que antes de a gente sair de casa para determinados grupos e reuniões que conhece A e B que vai fomentar ali um problema, a gente já entra numa oração, pedindo para chegar naquele ambiente e não serem vigilantes. Nós somos vigilantes para que o outro não acione aquilo que nós ainda possuímos de perturbação dentro de nós, de dificuldade, podemos acabar sendo acionados. Então a gente fica vigilante. O outro a gente já fica vigilante, orando para que aquele ambiente seja protegido, seja pacificado. Então nós colocamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o item 5, que tem como subtítulo os trabalhadores do Senhor. Na mensagem do Espírito de Verdade, nós vamos ler apenas um pequeno trecho, que ele nos diz assim, o Espírito de Verdade: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores.
vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Olha só. Então, quando nós calamos dentro de nós o ciúme que não existe e a discórdia que poderíamos, com uma palavra ali, desencadear, mas nos calamos para que aquela obra não sofresse o aspecto da continuação. A gente se cala, a gente se contém, a gente se educa, ou melhor, se reeduca. A gente se segura. Não tem aquela, eu chego e me espalho. Não, eu chego e me como. Eu tenho que aprender a me conter. Eu tenho que aprender a me evangelizar. Eu tenho que aprender a me reeducar para estar junto com os outros. Cada um de nós fazendo isso, olha que maravilha. E ele continua. Porém, infeliz daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, ou seja, ponto de vista, né, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá, e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, que lhes recusaste estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de ampará-los? Por que pedi graças, vós que procuraste recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebesse a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não pensais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Ou seja, a satisfação do orgulho, a satisfação de ter razão, de achar que tem razão, a briga pelo ponto de vista. E não é isso que acontece em diversos setores que vivemos? Na nossa casa, na casa espírita, na rua. Então, aquele que não sabe calar e renunciar esses seus argumentos, abrir mão para sermos felizes. Não dizemos, você quer ter razão ou quer ser feliz? Nós queremos ser felizes. Nós primamos para um local de paz. Então vale a pena a gente se calar? Vale. Vale a pena a gente reeducar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Não estamos extinguindo isso que existe dentro de nós pelo nada, pelo troco de nada, de maneira alguma. Nós temos um objetivo maior, a fraternidade universal. Foi isso que Jesus nos ensinou, né? Podemos dizer, somos servidores do Cristo, nós somos os trabalhadores do Senhor, que já aprendemos a renunciar às bagatelas para uma recompensa melhor. Então, que é a recompensa de participar de uma falange de trabalhadores com Jesus. Essa é a maior recompensa que podíamos imaginar para as nossas vidas. Portanto, a maior esmola que podemos dar é quando doamos de nós mesmos. O cristão aprende a espiritualizar a moeda. O cristão aprende que mais importante de dar coisas que tem é doar aquilo que ele já tem de melhor dentro do seu coração. Por isso nós lembramos, vamos nos doar. Nós não viemos ao planeta Terra para nos poupar. Nós viemos para nos gastarmos, para nos doarmos em pequenos pedaços de bons sentimentos. Que possamos então pedir as bênçãos de Deus, pedir que o Senhor nos fortaleça em nossas boas decisões, nos nossos bons propósitos no bem, e que possamos termos a clareza dessa doação nos menores e maiores
momentos da nossa vida. Que possamos assim nos despedir, desejando uns aos outros muita paz, muita harmonia e muito discernimento. Graças a Deus.